Bom, Amanda Klein, falando sobre as corridas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, como que é possível avaliar essa liderança do PT até agora, mas será que Tarcísio tem potencial para subir? E o governador de São Paulo que tem a caneta na mão, né? Exato, Thiago. Eu acho que por esse cenário que você acabou de descrever, esse quadro da disputa eleitoral, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, deve mudar, principalmente em São Paulo, eu acho, porque no Rio de Janeiro talvez os dois principais já estejam na frente, o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo, mas em São Paulo esse quadro deve mudar totalmente. Por quê? Porque duas figuras importantes ainda são largamente desconhecidas do eleitorado. São elas o atual governador, Rodrigo Garcia, que acabou de assumir na semana passada com a saída de João Dória, e o Tarcísio de Freitas, que você também mencionou, que é o candidato do presidente Bolsonaro. Então, esses dois candidatos têm capacidade, têm potencial de crescer muito. Parece que o cenário exposto pela pesquisa até agora, ele em grande medida representa um recall de figuras muito conhecidas. Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo e foi candidato à presidência da República em 2018, e o Márcio França, que foi candidato ao governo do estado em 2018 e perdeu por pouco para João Dória no segundo turno. Então, teve uma votação muito expressiva. Não é à toa que Haddad aparece com cerca de 30% das intenções de voto e o França vem logo atrás com 20% e no segundo pelotão dos menos conhecidos, Tarcísio e Rodrigo Garcia, né? E eles mostram tanto que a rejeição a Rodrigo Garcia e a Tarcísio é muito menor, até porque a sua taxa de conhecimento é menor, e Fernando Haddad é esse campeão de rejeição aí com 34%. Dito isso, de qualquer forma, parece que é o mais perto que o PT já chegou de assumir o Palácio dos Bandeirantes. Isso explica a insistência do Partido dos Trabalhadores em manter essa candidatura de Fernando Haddad e não abrir espaço para Márcio França. Mas, por outro lado, mostra que Márcio França exerce um papel importante. Ele vem defendendo que ele é um nome mais palatável para a direita e para a centro-direita, muito mais que Fernando Haddad, que ocuparia esse nicho de esquerda. Portanto, ele ajudaria, inclusive, num segundo turno entre Lula e Bolsonaro, aqui em São Paulo, a formar um palanque competitivo para o ex-presidente Lula e acenar para esse eleitorado de centro-direita. Por isso que eu acho que esse quadro deve mudar totalmente, e é muito interessante porque na pesquisa espontânea do Datafolha, 67% dos eleitores em São Paulo dizem que não sabem em quem vão votar. Inclusive, nessa pesquisa espontânea, eles mencionam o nome de Lula e Bolsonaro para o governo de São Paulo. Ou seja, para a eleição da presidência da República, para a eleição à presidência da República, essa largada já foi dada e mesmo na pesquisa espontânea, Bolsonaro e Lula pontuam acima de 20%. Já na pesquisa espontânea para o governo estadual, os candidatos, os eleitores ainda não entraram nessa disputa, não estão focados nessa disputa. E no Rio de Janeiro, Freixo e Castro devem confirmar uma eleição polarizada, e o que mais chama atenção é aquele 33% dos eleitores que querem votar em branco e nulo e 7% que dizem que não vão votar na eleição estimulada, ou seja, quando eles são apresentados com os nomes dos candidatos. Isso mostra desesperança e a desilusão muito grande do eleitorado do Rio de Janeiro e não é para menos, né, com seus últimos candidatos, haja visto o que aconteceu com Wilson Witzel, sofreu impeachment. Zé Maria, como avalia os números dessa última pesquisa para governo em São Paulo, no Rio? Concorda que as possibilidades em São Paulo estão bem mais embaralhadas que as do Rio? Estão todas abertas, né? Olha, Adriano, o quadro já está formado. Agora, ninguém pode mais mudar de partido político, não pode mais fazer nenhum tipo de malabarismo para trazer outras pessoas de domicílio eleitoral diferente, ou seja, o quadro já está praticamente formado. Essas pesquisas são feitas por empresas e não por instituto. Eu há muito tempo não uso mais o termo instituto, que dá uma ideia de que alguma coisa, independente. Não, são empresas. E elas estão retratando o quadro atual. O quadro, como disse Amanda, é de total abertura para qualquer um. Mais de 50%, quase 60% dos eleitores de São Paulo ainda não sabem em quem votar, ou seja, está totalmente aberto. Márcio França cresce durante a campanha eleitoral. Ele é bom de campanha eleitoral, tem um jeito, conversa. O atual governador, disputando a reeleição, eu tenho notícias aqui de que ele tem girado o Estado, já definiu aí linhas de ação no interior de São Paulo, né, alinhados a prefeitos importantes, a líderes regionais, e isso numa campanha para o Estado é muito importante, onde o Fernando Haddad perde. A gente vê claramente ali de que, apesar desse retrato atual de Fernando Haddad e Márcio França ali na frente, os dois devem se unir
para, se quiserem, aí, garantir uma postura positiva em São Paulo. Então, o São Paulo, a abertura está total e a tendência é de unificação das duas candidaturas, do Márcio França e Fernando Haddad. No Rio de Janeiro, a polarização já está feita também, né? Diferente de São Paulo, que existe a possibilidade de entrada de 2 outros candidatos aí na frente, né? O Tarcísio e o Garcia, o governador de São Paulo. No Rio de Janeiro ficou o Cláudio Castro e o Freixo como possíveis para o segundo turno, ou talvez uma eleição antecipada do segundo turno. É um quadro interessante, aberto, eu acho isso muito bom, porque há tempo de discutir. E digo o seguinte, a pesquisa é essa, o retrato é esse. Agora, daqui até a eleição tem um detalhe muito importante e grande, que se chama campanha eleitoral.